Que história é essa de Kevin Andrade, jogador do Fortaleza, poder jogar no São Paulo? Vou te contar essa e as últimas notícias. 2 jogadores do profissional desceram para o Sub-20 e tá dando o que falar aí nas redes sociais. Te contar como foi o treino, qual é o percentual do São Paulo em relação ao Beraldo, isso e muito mais. Vambora, senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante pro crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Nesta segunda-feira, o elenco continuou a sua preparação para o confronto contra o Bragantino. O técnico Hernan Crespo fez ali uma primeira atividade em vídeo, no auditório, chamou todos os atletas e explicou ali taticamente algumas questões que ele viu da partida contra o Flamengo. Ele fez ali alguns apontamentos em relação a isso. Aí depois do aquecimento, tô até aqui anotadinho bonitinho, a comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos. O primeiro grupo, que foi o titular do confronto contra o Flamengo no estádio do Maracanã, fizeram exercícios de mobilidade e corrida no campo. Já os demais atletas fizeram uma atividade física com um exercício de coordenação e mobilidade também, além de aceleração. Aí depois, houve ali também uma atividade de enfrentamento e um jogo com espaço reduzido. Além disso, ali teve um confronto ali de 2 contra 1, 3 contra 3, eram algumas atividades assim coordenadas. E aí, esse foi basicamente o treino de hoje na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Na terça-feira terá mais um treinamento onde o Crespo vai reunir o grupo e vai definir a equipe que vai para campo contra o Bragantino. Nesta segunda-feira também se comemora 20 anos do título do São Paulo na Copa Libertadores, do último título do São Paulo na competição. Em 2005, o São Paulo se sagrou campeão, vencendo o Atlético Paranaense por goleada no estádio do Morumbi e conquistou a América pela 3ª vez. Saudades, né? Ô, tempo bom! Eu ainda era criancinha, mas eu cresci com o São Paulo ganhando muita coisa, ganhando tudo, rapaz. Ultimamente, Mas sempre parabenizar os grandes ídolos desta instituição que fizeram história no clube e mesmo 20 anos depois têm que ser lembrados sempre. Bora lá trazer mais informações sobre o São Paulo? Bora trazer mais alguns detalhes em relação até ao time que vai para campo. Luca e Henrique Carmo desceram para o Sub-20. Os 2 atletas não estiveram no CT da Barra Funda nesta segunda-feira porque foram para Cotia para fazer parte da equipe que vai se preparar para mais um compromisso no Campeonato Brasileiro Sub-20. Eu até peguei aqui, vai enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira com a bola rolando a partir das 3 horas lá em Belo Horizonte. Então, os 2 atacantes que estão treinando com o Crespo, desde o início, os 2 jogadores que até chegaram a ter no finalzinho ali da gestão do Zubeldia, começaram a ter minutos, até se destacaram. O Luca não foi tão bem contra o Vasco, mas antes tinha ido bem, principalmente contra o Libertad. O Henrique Carmo entrou na partida contra o Tajeres e parecia ali que estava começando a desfrutar. São 2 atletas que atuam nas pontas, nas beiradas do campo. O Crespo aboliu esse esquema, já que ele vem essas 2 posições, os 2 pontas, ele aboliu basicamente no seu esquema, porque ele está jogando num sistema com 3 zagueiros e com 2 alas e não pontas. E aí os 2 atletas que jogam predominantemente nessa função de ponta, a não ser que haja uma adaptação ali para que eles se tornem alas, mas eles que jogam nessa posição acabaram descendo para o Sub-20, então eles não vão estar disponíveis para o confronto contra o Bragantino, porque aí é uma questão lógica. Se eles na segunda-feira já foram para Cotia para fazer parte da preparação, viajam para Belo Horizonte, o jogo contra o Cruzeiro no Sub-20 é em Belo Horizonte às 3 horas, obviamente que eles não vão chegar em tempo hábil para vir jogar na quarta-feira lá em Bragança Paulista. E são 2 atletas que não estarão disponíveis para o técnico Hernan Crespo, que já está começando a fazer uma limpa, Porque, querendo ou não, são 2 atletas que vinham jogando, vinham tendo espaço, e aí agora, com o técnico argentino, acabaram descendo para a equipe Sub-20.
Lucas Ferreira voltou a se tornar dúvida para a partida contra o Bragantino, isso porque nesta segunda-feira existia a expectativa dele continuar trabalhando normalmente, mas o atleta ele fez parte das atividades com o grupo e aí depois foi para a preparação física, foi para a fisioterapia para fazer os trabalhos dele em campo ali, separado dos demais atletas. Então isso não é um indício muito bom de que ele terá condições de jogo. Obviamente vai depender muito do treinamento da próxima terça-feira para saber mesmo se ele terá condições de pelo menos estar no banco de reservas, mas essa notícia de que ele treinou separado, fez só uma parte, dá um indício de que ele ainda não está 100% recuperado das suas dores no quadril, então ele volta a se tornar dúvida para o confronto contra o Bragantino. Ele e o Lucas Moura se tornaram dúvida, né? O Lucas novamente com todas as questões das dores, né? Porque esse caso do Lucas é um caso bem complicado mesmo, porque não é uma lesão constatada, não é um estiramento, não é uma torção, é realmente algo que você analisa diariamente, porque são dores. Então o atleta está ainda se queixando dessas dores, ainda não está 100% seguro dessa situação, apesar de estar liberado para treinar com o grupo. Então o Lucas Moura também é dúvida para esse confronto. Da informação que eu tive inicialmente ali na sexta-feira, quando a gente soube que o Lucas não viajaria para o Rio de Janeiro, é de que ele também ficaria de fora contra o Bragantino, que as chances eram remotas dele estar disponível. Mas contra o Corinthians já existia um otimismo maior dele estar em campo. Vamos ver se amanhã que teremos provavelmente ali um martelo batido nessa questão, se tanto Lucas Ferreira e Lucas Moura, se eles vão poder estar em campo na partida contra o Bragantino, que é mais uma partida super importante. A partir de agora, todas as partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro devem ser encaradas como finais, porque senão a coisa pode piorar. O São Paulo está dando sorte que os times lá de baixo também não estão conseguindo pontuar, e por conta disso o São Paulo ainda não entrou na zona de rebaixamento e a gente espera que assim continue. O que você acha desses dois jogadores? Deixa aí nos comentários. Só antes, se torne membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo mais cedo. Eu trouxe bastidores da irritação do técnico Hernan Crespo após o confronto contra o Flamengo. Ele teve várias situações ali onde ele não gostou muito, ele tá incomodado, teve um choque de realidade. Aí eu contei um pouquinho todos esses bastidores num vídeo exclusivo para os membros deste canal. A gente também conversou no nosso grupo de membros sobre várias informações, inclusive a informação do Kevin Andrade. A gente trouxe com exclusividade lá para os membros do canal a situação, né? E tem também lives exclusivas que logo a gente vai voltar com o Papo com Membros, que vai ser uma novidade bem legal aqui para todos vocês também, para vocês também acompanhar. Bora trazer mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, né? Trazer mais detalhes, vamos falar bastante aí ainda sobre o Beraldo e também sobre o Kevin Andrade. O São Paulo ganha alguma coisa com uma possibilidade de transferência do Beraldo lá no PSG? Para quem está um pouquinho por fora, logo após ali a final da Copa do Mundo de Clubes, onde o PSG acabou sendo derrotado, o L'Équipe trouxe uma informação de que o zagueiro brasileiro, Lucas Beraldo, revelado nas categorias de base do São Paulo, que foi vendido ali em janeiro de 24 para a equipe parisiense, comunicou à diretoria do Paris de que gostaria de ser negociado porque ele queria mais minutos, ele quer ir para um outro time onde ele tenha mais minutos. Até, né, é curioso, porque o Beraldo ele teve 35 jogos na temporada, ele pode não ser um titular absoluto, mas ele foi uma peça importante. Até nessa Copa do Mundo de Clubes ele jogou relativamente bem, né? É óbvio que contou muito com a suspensão do Pacho, né? O Pacho foi expulso contra o Bayern, aí o Beraldo entra contra o Bayern, e aí o Pacho acabou pegando 2 jogos de suspensão, então por conta disso que o Beraldo foi titular nas 2 partidas, tanto contra o Real Madrid contra o Chelsea. Mas aí a informação do L'Équipe seria essa. E aí o São Paulo ele não tem nenhum percentual preso a ele, tá? O São Paulo vendeu os 60% que ele tinha naquela ocasião, ele já tinha vendido ao PSG, mas o São Paulo pode se beneficiar pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que o São Paulo, nesse quesito, ele teria 3% dos direitos do jogador. Então, até o L'Équipe traz
que o PSG estaria disposto a negociar o Beraldo por algo em torno de 30 milhões de euros. Então, se caso essa informação seja verídica e haja uma negociação em relação ao zagueiro brasileiro, o São Paulo teria direito, nesses valores de 30 milhões de euros, teria direito ali a algo pouco menos ali de 6 milhões de reais, o que, né, para um clube que está devendo até, sei lá o quê, 6 milhões hoje, faz uma diferença significativa. Então, o São Paulo está de olho nessa situação, pode ser uma grana aí que possa pintar nos cofres do São Paulo aí, quem sabe, ainda nessa janela de transferências, o Beraldo, que tem sido destaque importante do PSG aí, mesmo não sendo titular, e pode acabar dando frutos para o São Paulo aí nas próximas semanas, beleza? Pra gente fechar o vídeo de hoje, Kevin Andrade do Fortaleza, existe alguma possibilidade dele chegar e ser reforço do São Paulo? Já te adianto que a resposta já não é das mais positivas. A informação que foi dada primeiro lá pelo Jorge Nicola, e aí a gente foi apurar, foi entender essas situações, foi conversar com várias pessoas relacionadas ao atleta e também ao clube. O Kevin Andrade, ele é um jogador de 20 anos, ele é um atacante, ele joga predominantemente nas duas pontas. Ele tem 20 anos e ele é venezuelano, e ele já teve, inclusive, convocações para a seleção do seu país. Ele é uma promessa lá do futebol venezuelano. Na temporada passada, ele era uma peça utilizada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, mas só que neste ano ele acabou perdendo um pouco de espaço. E aí o seu empresário, que é o Diogo Silva, que agencia a carreira dele e de vários outros atletas aqui do futebol brasileiro, ele pediu uma autorização da diretoria do Fortaleza para conseguir uma negociação para o jogador e foi prontamente atendido. Então o Diogo, com esse aval do Fortaleza para buscar um novo destino para o Kevin, começou a oferecer para vários clubes no futebol brasileiro, soube de Criciúma, Goiás, Atlético Goianiense, enfim, vários clubes também que tiveram aí o nome do jogador oferecido, soube também do Corinthians. O Corinthians está buscando um ponta, o nome também dele foi sugerido lá para a equipe do Parque São Jorge. E aí também foi oferecido lá para o São Paulo ficou de avaliar essa situação. Só que, da informação que eu obtive, eu conversei com várias pessoas em relação a esse sentido, foi um nome que não me empolgou muito. E, então, provavelmente não é um nome que deve evoluir, tá? Até pelo que eu conversei com as pessoas, teve uma pessoa específica que me falou a seguinte frase: preferimos o Tapia. Então, talvez ele seria uma opção ali caso o São Paulo não conseguisse a contratação do Tapia. A não ser que o Kevin, obviamente, possa e chegue para fazer a ponta direita, principalmente, aí pode ser que o cenário mude, mas pelo menos neste momento, pelo que eu entendi, não é um jogador que estaria disposto a fazer isso, ele é mais um ponta mesmo, e de ponta o São Paulo tem muito, acabou de descer, inclusive, o Henrique Carmo e o Luca de volta para o Sub-20. Qual que seria o sentido de você trazer um jogador de 20 anos, sendo que você tem dois promissores que são seus e você jogou para o Sub-20 porque o treinador não está mais jogando com pontas? Então, fica difícil aí qualquer possibilidade dessa contratação do Kevin Andrade. Mas você acha que seria uma boa? Até o Diogo, ele tinha conseguido o aval do Fortaleza por uma negociação por empréstimo gratuito até o final dessa temporada, e seriam essas as condições oferecidas ao São Paulo, que ficou de avaliar, mas até o momento não deu uma resposta, e pelo que eu pude entender ali, dificilmente vai evoluir também na questão desse jogador. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O nome também pode ser levado ao Crespo, e aí o Crespo, quem sabe, pode falar, não, conheço, quero, tal, e pode acabar tendo alguma reviravolta nesse sentido, mas o mais provável agora é de que ele não seja reforço tricolor. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Conto com seu like, com seu hype, se inscreve no canal e curte esse vídeo. Eu já falei, né? Like é curtir o vídeo, pô. Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau!